Olá, estamos começando hoje mais um Pod Rondônia Economia e nós vamos falar hoje sobre gestão, empreendedorismo e também vamos falar um pouquinho sobre reforma tributária. Hoje eu estou recebendo aqui o José Carlos, ele que é empresário, é pecuarista, já foi professor, mas professor não existe ex-professor, né? Sempre professor. Verdade. E um grande investidor em várias áreas no ramo imobiliário. E para nós é um prazer muito grande estar recebendo ele aqui. E também, como carro-chefe, ele é um dos, ou o sócio, ou dono, né, empresário do Ideal Contabilidade. E nós estamos aqui hoje muito felizes em poder estar recebendo o Zé Carlos. Muito obrigado por sua presença aqui hoje. Gostaria que você desse aí o seu recadinho de início, chegando agora. Boa tarde, Wander. Boa tarde a todos que venham assistir esse podcast. Para nós é uma alegria, né, quando eu fui convidado para fazer parte desse evento que vocês fazem constantemente. E é sempre bom a gente poder conversar e se atualizar e ouvir. E eu gosto muito assim também, muitas vezes a gente, quando se fala de alguma coisa, a gente aproveita oportunidades para falar de assuntos que talvez a gente nem teria a possibilidade de falar em determinados momentos. Muito obrigado. É verdade. E na semana passada ele esteve palestrando em Rolim de Moura, na Farol Faculdade de Rolim de Moura, obviamente, na Semana de Contabilidade, e trouxe para nós lá informações muito importantes sobre a profissão de advogado e a profissão de contador, que ele também é. Ele é contador e também é advogado, não é isso? Sim, eu fui convidado pelo professor Éder para fazer uma breve palestra lá, que não que a gente seja um palestrante, mas a gente, como professor, sempre fala alguma coisa quando tem oportunidade. E aí nós falamos alguma coisa sobre a carreira do contador e também as parcerias do advogado e contador, que são duas profissões que são complementares em si. Todas as duas têm muitas características comuns e todas as duas acabam trabalhando com leis. Ô Zé, posso chamar de Zé, né? À vontade, fica à vontade. Popularmente conhecido como Zé Carlos. Eu vi aqui, nós estávamos até conversando agora há pouco sobre a vida de professor, né? E para mim foi uma surpresa muito grande quando você me passou o seu currículo e tinha professor nela. E aí, fala um pouquinho dessa trajetória, como que foi ser professor, fala pra gente também onde saiu o Zé Carlos hoje, o empreendedor aqui em Rolim de Moura, com uma bagagem tão grande como essa, como advogado, como contador, como empresário de sucesso. Como que nós chegamos até aqui? Wander, eu falo, e não sei se as pessoas acreditam, o que eu planejei para minha vida eu fiz, com a graça de Deus. Olha que bacana. Deu certo. E posso dizer o seguinte, com todo o esforço que eu sempre trabalhei bastante, nunca tive um turno só de trabalho, eu fiz e deu certo. Esses planejamentos meus começou desde quando eu era pequeno, lá na região que eu morava, no Paraná. Eu fui fazendo as escolhas que quem não vem de berço com algum recurso financeiro que dê para se movimentar, fazer o curso que quer, você vai se agarrando. Se tivesse me perguntado quando criança, quando jovem, o que eu gostaria de ser, eu seria veterinário. Possibilidades, zero. Aí eu fui iniciei um curso de técnico agrícola na época, aí não dei conta, né, porque morava muito longe do curso, muito jovem, eu tinha 15 anos de idade, não tinha nem como estudar à noite para até chegar ao ponto de ônibus, essas coisas, porque não era 1 quilômetro, eram vários quilômetros de bicicleta numa terra de areia, lá no Paraná, que não era fácil. Parei 2 anos de estudar de medo de andar sozinho à noite, não é porque não tinha coragem para estudar, não. Aí, quando eu fui ficando mais adolescente, já com seus 16 para 17 anos, eu reiniciei os estudos e fui fazer o curso de técnico em contabilidade, que é a época, né, até hoje quem faz o curso de técnico em contabilidade, o CRC registra como técnico que tem várias as prerrogativas, com exceção de uma ou duas prerrogativas que não é atribuída, que é apenas prerrogativa de bacharel em ciências contábeis. E aí eu já fui fazendo esses planos, esse projeto. E quando eu tive a oportunidade de terminar o 2º grau, eu falei, bom, se eu já tenho o direito de trabalhar com contabilidade registrando no CRC, falei, eu não vou ocupar mais 4 anos para fazer ciências contábeis, que seria um complementar. O que eu fiz? Eu escolhi fazer um outro curso numa faculdade que era mais longe de casa, era 100 quilômetros de casa, era um regime mais adensado de estudo, num tempo menor em anos, e era 100 quilômetros de casa, particular. Eu havia feito vestibular em Campo Mourão, na faculdade de Campo Mourão, que estava sendo privatizada, e passaria a ser gratuita a mensalidade. E eu passei em 5º lugar naquela época, a gente valorizava muito em que lugar se passava no vestibular, hoje ninguém nem fala mais nisso. Era comemoração de família, era né? Demais. Tanto é que eu passei em 5º lugar em Ciências Contábeis em Campo Mourão, numa faculdade que estava sendo privatizada, privatizada não, estava sendo
transformada em faculdade pública naquele ano, não pagaria mais mensalidade. Eu fui estudar numa outra que ficava 60 quilômetros a mais de casa, ou seja, 100 quilômetros de casa, que era um Arama, particular, e lá eu passei em 74º lugar. Mas eu quis estudar lá porque eu tinha que vir para Rondônia. Meu projeto era vir para Rondônia. Então eu terminei lá com 20 anos de idade, para 21 anos de idade. Já muito novo, você já imaginava... O projeto já estava aqui. E vir para cá, legal. Para Rolim de Moura. Legal. Só não vim antes porque tem algumas coisas que eu costumo dizer. Tem hora que parece que dá errado, não, porque está dando certo. Se eu tivesse vindo antes, eu poderia certamente eu não teria vindo com a bagagem de estudo que eu tinha, com a habilitação que eu tinha. Provavelmente eu teria ido direto para a agricultura, para a pecuária ou coisa assim. E muito jovem. E com esses problemas de pele todos que eu tenho, não teria sido o melhor negócio. Legal. Então estava dando errado os projetos que eu fiz antes. Por quê? Porque estava sendo preparado algo melhor para mim. Bacana. Quando eu vim para cá, eu vim com 21 anos de idade, vim como professor e técnico em contabilidade. Já vim trabalhando, já vim com contrato firmado para o Estado e eu ministrei aulas do curso de técnico em contabilidade na Escola Tancredo de Almeida Neves por mais de 10 anos. Mas sempre... Tancredo, nossa, aqui em Rolim Tancredo aqui de Rolim de Moura. Que bacana. Aí isso já foi... E naquela época, eu com 21 anos de idade, eu era mais novo do que a grande maioria dos meus alunos. Porque naquela época, a maioria dos alunos que veio, os que estudavam aqui, eles estudavam por alguns motivos. Um, porque não tinha tido a possibilidade de estudar na região de onde vieram fora daquela faixa escolar ideal. E outros para sair de casa, porque não se tinha nada para fazer à noite aqui. Certo. Então estudar era um grande feito. Você tinha diversão toda noite, né? Alguns iam mais para se divertir do que para estudar. Para sair de casa um pouco, né? E eu com 21 anos de idade, mais jovem do que a grande maioria dos meus alunos, eu tinha que rebolar para poder dar conta do recado. Mas graças a Deus, eu digo assim, todos que tiverem oportunidades, que não tiverem, busquem. Eu acho que todos deveriam de lecionar por um período. Você aprende mais do que ensina. Isso é verdade. Para quem está nos assistindo e nos escutando, talvez, no passado era assim, você estava cursando o ensino médio e tinha que fazer a escolha de um curso técnico para finalizar junto, não é isso? Não, o nosso lá, onde eu estudei na escola em Moreira Salles, já era específico. Ou você iria fazer magistério, ou contabilidade. Havia iniciado um curso técnico em agropecuária, mas não prosperou. Só teve uma formação só e pronto. O que eu entrei já era direcionado para técnico em contabilidade mesmo. Mas aqui em Rondônia chegou a ter o técnico agrícola, né? Sim. Aqui chegou a ter, né? Sim. Legal. E aí, como que foi essa experiência? Chegou como professor, como que foi migrando? Eu cheguei como professor e eu trabalhava muito lá no Paraná, porque eu trabalhava na roça, eu fazia faculdade e conseguia até algumas aulas do Estado, aquelas aulas que faltavam. A professora ficou grávida, se afastou, saiu determinado professor. Então lá você pegava 8 aulas, 10 aulas, 5 aulas, não tinha uma carga horária fechada, porque eram aqueles contratos especiais. Então lá antes de terminar a faculdade, lá eu já peguei ministrava aulas no próprio colégio que eu já havia estudado. Inclusive... Então foi pegando experiência. Inclusive, e eu ganhei algum dinheirinho. Era pouquinho, mas valia a pena. Precisava, né? Até para experiência junto. E aí eu tive uma grande oportunidade que eu dei aula para muitos dos meus colegas que haviam repetido em anos anteriores. Então, assim, eu estava fazendo faculdade e já estava dando aula para eles e para muitos. Quando eu terminei, como o objetivo era vir para Rondônia, eu só esperei pegar o certificado lá em Umarama e vim para Rondônia. Parti para cá, que era onde eu tinha meu projeto, meus planos. E fiz, graças a Deus, Deus me proporcionou saúde, boa vontade, e eu trabalhei muito, e ainda trabalho até hoje. Eu nunca tive 8 horas, eu costumo dizer que é para comer. 8 horas de trabalho. Você quer fazer sobrar mais alguma coisa? Trabalhe fora dessas 8 horas, trabalhe fim de semana, porque senão, a não ser que você tenha um cargo muito bom, muito bem remunerado, você vai fazer o básico para a vida. E mesmo que tenha cargo muito bom e bem remunerado, se quer crescer na vida, tem que continuar trabalhando. Eu sou dessa visão. Eu trabalho de segunda a sexta, no sábado também no domingo. E quando não estou trabalhando, eu estou estudando, porque eu ainda fui criado na mentalidade, e isso eu devo à minha família, que o estudo é muito importante e nós não podemos abrir mão dele de nenhuma forma. Primeiro, que é aquilo que ninguém rouba de você, que é o seu capital que vai sempre te acompanhar. E segundo, pelas portas que a educação consegue abrir, né? Então, na verdade, eu fui criado dessa forma. É interessante, lembrei de um negócio aqui. Meu pai e minha mãe, eles tinham uma criação diferente lá em casa. Quando nós fomos alfabetizados, assim que nós fomos alfabetizados, meu pai e minha mãe colocavam a gente toda manhã para ler 3 capítulos da Bíblia. E faziam 5 perguntas. Se nós errássemos 3, a gente tinha que voltar e ler. Ou seja, o aprendizado era assim, era leitura diária e leitura ainda com atenção. Porque se não tivesse atenção e não acertasse as perguntas, ia ter que fazer o retrabalho. E aí, desde cedo, nós aprendemos. E hoje ficou uma espécie de
ficou tão marcado assim na memória, essa criação, porque durou aí até os 15 anos de idade, que hoje, diariamente, eu tenho que fazer uma leitura. Eu leio um trecho de um livro, um capítulo, e se eu não fizer isso, eu nem durmo direito à noite. Olha que interessante. A leitura, ela é o alimento para o cérebro. Independente, se você puder ler livros técnicos, a Bíblia ou coisa assim, quanto melhor o conteúdo, muito melhor será. Mas qualquer tipo de leitura que você faça, parece que ela desembaraça o cérebro. Sim. Eu já não sou dos melhores para falar, para escrever, mas quando eu começo a perceber que eu estou tendo mais dificuldade, o que eu tenho que fazer? Vou para a leitura. Exatamente. Parece que abre o vocabulário. Exatamente. Então, eu digo assim, não use desculpa nenhuma para não estudar. Eu tive uma vida muito difícil para estudar, desde criança, mas não abri mão nunca. E alguns inventam 1000 desculpas para não estudar, tipo, é difícil, é longe, esses cursos de hoje não formam bem. A responsabilidade dele, da formação, a maior parte é sua. E outra coisa, eu sempre digo, não estude para... Eu vou fazer determinado curso e se eu não conseguir exercer, eu vou me frustrar. Não. Qualquer curso que você faz, ele te prepara para a vida. Então, alguns ficam bitolados naquele certificado, naquele diploma que ele tem, que é um erro muito grande. Se você fez um curso com dedicação, você sai muito melhor preparado do que aquele que não fez nada. E faz muito sentido. Nós que somos da área contábil, eu sempre tenho dito isso em sala de aula. Olha para você ver o tanto que a contabilidade forma todo ano e mesmo assim a escassez de mão de obra especializada. Eu percebo assim que existem empresas buscando contadores bons que sejam dedicados à empresa, estão pagando bem, remunerando bem comparado aí a escritórios, a outros mercados, e a gente não consegue nome. Olha que interessante, é uma escassez. Você acabou de citar uma realidade. Hoje, para você contratar um estagiário, é muito difícil. E uma das coisas que eu gostei muito, que eu tenho visto que tem aumentado muito, é que eu sou da época de que uma sala de contabilidade tinha 4 ou 5 mulheres que tinham interesse na contabilidade. Hoje elas já estão atingindo quase 50% da mão de obra ativa na contabilidade, 46,7%, alguma coisa assim, que estão ativa exercendo a função contábil no Brasil. A sala de aula mesmo, hoje, nos últimos anos, eu percebo que 80% da turma é o público feminino. Como inverteu, né? Como inverteu. A visão do contador da pasta, aquele senhor bigodudo, com aquela pasta cheio de papel carregando assim, isso já não existe mais. Neurótico, trancado numa sala que ninguém mexa com ele, ninguém fale com ele. Essa é a característica do antigo contador, né? É para isso que muitas vezes a gente fala, né? Principalmente os mais velhos como eu, nós temos essa espécie de herança, que é assim que era visto, e é mais ou menos assim, e não é muito... E o contador mesmo, que é aquele raiz mesmo, ele gosta de ficar com um monte de papel na frente, fechado numa sala, que ninguém não incomode, achando soluções, e ele fica feliz. Verdade. E retomando um pouquinho então da história, como que foi? Chegou em Porto Velho, 10 anos como professor, como que foi o time para mudar para empreender, por exemplo? Cheguei direto a Rolim de Moura, né? Não tinha outra opção na minha vida, era Rolim de Moura. Fiquei esses anos todos trabalhando, mas como eu achava que, pelo quanto eu trabalhava lá no Paraná e estudava, eu dava aula todas as noites e mais 2 dias durante a semana, na parte da manhã, para preencher as 40 horas aulas, que era obrigatório, que a gente era concursado, tal, tinha que ter 40 horas aulas. Certo. E aí uma das coisas, né, eu também já tinha isso formado na minha cabeça, que eu faria outra coisa, para isso que eu vim para cá. Falei, eu vou dar aula à noite e durante o dia eu vou arrumar um serviço no escritório, que no futuro o escritório vai ser o meu negócio. Aí ainda tinha uma piada que a gente tirava muito sarro, e dava muita risada entre os professores, porque a grande maioria perguntava pra gente assim, professor, você trabalha ou você só dá aula? Aí eu dizia, não, isso aqui não é serviço pra mim, né, a título de brincadeira. Mas eu fiz exatamente isso, arrumei logo um serviço no escritório. Naquela época, quem vinha pra cá com curso superior era uma raridade. Então, eu já isso tinha um curso foi superior. Em que ano, mais ou menos? 89. Você chegou? 28 de março de 89. 28 de março de 89. Aí eu fui procurar emprego em 3 escritórios, num dia que, daí a poucos dias, 2 me chamaram ao mesmo tempo, né? Aí eu fiz a escolha, porque tudo que eu vou decidir, quando que eu sei que pesa na decisão, que ela pode fazer o diferencial na minha vida, sentei com Deus, vamos dizer assim, fiz as minhas orações e pedi que Ele me guiasse para o melhor lugar. E graças a Deus foi uma coisa muito boa que Ele me fez. Não que se eu tivesse ido para um outro, talvez eu não tivesse feito as coisas, porque eu nunca fui esperar acontecer. Mas graças a Deus, até hoje, o meu escritório, o nosso escritório hoje, que é o Ideal Contabilidade, do qual eu tenho também o Paulo, o Marcelo como sócios, né? E tem mais o pessoal antigo que trabalha com a gente também. Lá são 3 sócios, então. Eu, Paulo, Marcelo, e nós temos um grupo antigo ali que é bem solidificado. Ninguém trabalha há pouco tempo com a gente.
Não contrata ninguém para demitir e dificilmente... Tem uns jovens que são os meninos que estão estudando agora, que a gente sempre pega, vai formando uma outra base. Mas até 10, 15, 20 anos no meu pessoal lá. Nossa, bastante Então, tempo. assim... É uma história. Então, o que ocorre? O Ideal Contabilidade hoje, ele é um pedaço do escritório que me contratou há 36 anos atrás. Oh, que legal. Que era o chamado escritório líder. Aí, o escritório líder foi contratado. Dentro de pouco tempo, eu tinha confiança de quem me contratou e que era o gerente, que tinha uma pequena parte, e do dono. Aí, daí pouco tempo, ele vendeu para o Arno Contabilidade, juntou os dois escritórios. Aí, depois houve uma cisão, por boa vontade do Arno e do cara que havia me contratado, resolveu fazer uma cisão dizendo que, olha, porque tinha muitas empresas grandes que queriam um atendimento específico, em separado. Entendi. Como juntou um escritório com muitas empresas, o atendimento para eles achavam que não estava muito bom, porque o deles era tudo lucro real, empresas que tinham na época incentivo da Sudan, tinha que ter um atendimento diferenciado. Aí houve essa cisão que o proprietário Arno, na época, pegou esse cara que foi meu patrão, que me contratou na época, e falou, pega essas empresas e vai montar esse escritório. Essa é a sua parte. O Arno sempre desprendido e fez muito bem para ele. Aí eu fui junto, porque o meu laboratório era as empresas de lucro real. Depois essa pessoa resolveu me vender a metade do escritório, que ele quis entrar para o ramo empresarial, depois me vendeu a outra parte, e aí assim foi formando a vida do Ideal Contabilidade. Que legal. Isso num curto espaço de tempo. Lembrando que se aventurar em contabilidade também é empreender, né? Curto espaço de tempo, assim, coisa de 5 anos, não é curto espaço de tempo, 1 ano, 2 anos, não. Planejamento é para no mínimo 10 anos. E se empreender em contabilidade é muito difícil, porque você não é treinado para empreender junto com o trabalho. É um trabalho que exige muito de você, e você, para empreender ao mesmo tempo, é difícil. Mas você tem que ter alguma habilidade ou desenvolvê-las, né? Entendi. E onde que nasce o investidor Zé Carlos na pecuária? Foi nesse meio tempo? Onde que nasceu também do ramo imobiliário? Eu fiz uma brincadeira aqui, que o Zé Carlos hoje, sucesso no investimento imobiliário, ele não, estou só começando. Pecuária. Eu nasci no sítio olhando as vacas dia e noite ali, dormindo, ruminando na porta de casa. Então aquilo é uma paixão. Cavalo para moleque, então nem se fala, né? Então isso aí eu já vim para cá, já vim com esse projeto também. Esse aí já era um projeto que teria que acontecer independente dos outros que eu já tinha para andar. Então quando eu saí do Paraná, eu falei, eu vou, porque lá no Paraná não havia possibilidade de aumentar, de comprar terra. Em Rondônia eu ficava louco, que só de ouvir falar que aqui davam 42 alqueires de terra de graça. Dava 21 alqueires de terra de graça. Estava dando mesmo quando você chegou? Quando eu cheguei, não tinha mais essa possibilidade. Mas ainda mesmo assim, teve épocas aí que o alqueire de terra era R$1.000 o alqueire. Era equivalente a 3 vacas, 4 vacas no máximo o alqueire de terra. Estava barato. Estava barato. E aí foi um período de que a Rondônia estava, aquela época entre acabar a madeira e não ter uma atividade que entrasse dominando, deu aquele vácuo, né? Uhum. Muita gente foi embora, isso aqui vai acabar, se acabar, eu vou acabar junto. Mas isso aqui vai para frente. Ficou muitos anos, muito feio. Esses barracões que existiam nas beiradas da 25 aqui descendo para o centro da cidade, até vieram uns amigos nossos lá do Paraná, uma época, passaram aqui, depois lá visitando na nossa casa, eles disseram assim, nossa, Zé Carlos, isso aqui tá quebrado, hein, rapaz, as buchas estão subindo nos barracão, que realmente estavam abandonados, né, que foi aquele período que deu aquela baixa. Então foi a hora melhor de poder fazer alguma coisa, né, de comprar alguma coisa. Qual ano que foi isso, né? Isso era 91. 91. 91, se você tivesse uma casa para vender aqui, você tinha que praticamente pagar para alguém ficar com a casa. Você tinha que praticamente pagar a transferência. É mesmo? Teve pessoas que foram embora daqui, deixaram Zé Carlos, vende essa casa para mim. Fiquei 2 anos, não consegui achar nenhuma oferta. Porque eu fazia até isso também, né? Corretagem, essas coisas. O que pintava, onde desse algum dinheiro que fosse digno, eu estava lá. Estava lá trabalhando. Então, assim, não existia nem oferta. Não tinha proposta nenhuma. Então foi para quem ficou e para quem tinha alguma condição, que comprou alguma coisa, acabou ganhando dinheiro. Wander, quem recebeu do INCRA 42 alqueires de terra e manteve-se nele, formando essa terra, hoje seja ela formada em pasto, dedicada à pecuária ou qualquer outra atividade, ele é milionário. Hoje. Ele tem no mínimo 4 milhões de reais. Sem contar o gado que esteja lá em cima. É o que está valendo a terra. Então, assim, mudou muito o conceito do que é. Hoje, em Rondônia, ela teve uma valorização graças ao trabalho. A gente costuma criticar muito o lugar da gente. Eu não. Eu, se falar mal de Rondônia, eu não brigo, mas eu fico com vontade. Eu adoro isso aqui. O que acontece? Os governos fizeram muito, os cidadãos fizeram muito. Isso aqui é uma mescla de tudo que tem de brasileiro, tem aqui, né?
É verdade. Isso contribuiu muito para essa diversidade. E a pessoa fala, lá não sei o quê. Não, não, a grande maioria são muito trabalhador. Mas aqui eu observo, eu cheguei em 2007, mais ou menos, com 17 anos de idade aqui em Rondônia, fui morar em Brasilândia, fiquei 6 meses por lá e vim para Rolim de Moura. Para mim foi um susto muito grande em 2007. E aí você falando de 91, 92, as buchas subindo. Você não sabe que era susto. E quando eu cheguei, eu vim de uma cidade onde não tinha a rua sem asfalto, por exemplo, né? Que era Governador Valadares. Lá o asfalto tinha pavimentado as ruas todas no ano de, talvez aqui, se eu não me falei a memória, com 99, 2000, eu tinha 10 anos. Então, todas as ruas lá foram pavimentadas, então não era uma realidade. Quando eu cheguei aqui, para mim foi um choque muito grande, por ver algumas realidades diferentes. Por exemplo, o transporte da zona rural ainda era feito nos caminhões. Caminhões de linha. E eu ainda não tinha visto isso, né? Isso para mim também foi uma novidade muito grande quando eu cheguei aqui. Eu percebi que basicamente as cidades todas aqui do estado de Rondônia, elas se movimentavam a partir das rodoviárias. E os movimentos eram a partir das rodoviárias. Hoje deu uma diminuída isso, né? Mas a gente percebeu que o centro vinha para o lado das rodoviárias, isso em Ji-Paraná, Brasilândia, aqui em Rolim de Moura eu percebi isso. E aí, para mim, foi um choque. Quando eu fui para Brasilândia, por exemplo, que é uma cidade menor, e lá em Minas, por exemplo, hoje a gente tem um surto das academias aqui, né? Lá tinha tido esse surto das academias já há alguns anos pelo público, é muita gente morando numa cidade. E aqui foi uma dificuldade muito grande. Quando eu cheguei em Brasilândia, tinha uma academia na cidade e ela era 2 bairros para frente, 2 setores, né, que chama lá. E aí, quando eu cheguei aqui, aí nós viemos para Rolim de Moura, porque era uma cidade dentro do contexto de Rondônia e da Zona da Mata, era mais desenvolvida. Aí nós mudamos para Rolim de Moura, até pela questão também da escola, né, e tudo mais, que era uma das cobranças que eu estava fazendo para os meus pais, que eu estava sentindo uma diferença muito grande, esse impacto que eu sempre fui muito dedicado ao estudo. E nós viemos para Rolim. Aí quando você fala, por exemplo, de 92, desses barracões, quando eu cheguei em 2007, até alguns anos atrás ainda tinha. Os novos loteamentos, hoje a gente passa na cidade e vê esses novos loteamentos e tem gente que acaba se esquecendo. Ontem, semana passada, na verdade, eu estava passando de carro ali na frente da Uni e falei, nossa, como as casas chegaram aqui, né? Isso aqui há 10 anos atrás era um breu, né? Não tinha esse desenvolvimento. Mas e aí, em 92, 91, você viu o vácuo, por exemplo, ali do ciclo da madeira? Você está falando de se assustar com o local, né? Quando eu vim para Rondônia, para Rolim de Moura, eu já tinha vindo aqui em 83, que eu tinha 16 anos de idade, vim conhecer. 86 eu voltei a passear e 89 eu vim para ficar. Eu já conhecia para onde eu estava indo. Imagino para quem veio sem ter visto isso antes. E aí, eu também passei por um susto, mais ou menos, igual você está falando assim, que eu iniciei a trabalhar no escritório aqui, dando aula, mas um dia saiu, olha, que eles tinham uns concursos relâmpago aqui, cara, que era terrível. Aí um colega do escritório falou, tem um concurso para o Banco do Estado de Rondônia lá em Brasilândia, em Nova Brasilândia. Partimos sem capacete daqui para Nova Brasilândia. Imagina aquele pox, que era tudo chão. Levei ele na garupa, cheguei lá, ele fez o concurso. Eu falei assim, cara, você vai fazer o concurso, você vem morar aqui? Ele falou, eu venho. Eu falei, eu vou embora, não vou fazer esse concurso, não. Eu não fiz o concurso. E voltei para ficar no escritório e na educação dando aula. Eu cheguei a fazer o concurso em Brasilândia. Assim que eu cheguei também, cheguei a passar lá. E passei em 3 concursos aqui em Rolim de Moura. Aí eu tive a opção de fazer essa escolha, né? E aí morar em Rolim para mim foi mais interessante de vários aspectos. Eu sempre fui muito apaixonado por Rolim de Moura. Quando eu tive a experiência morando 5, 6 meses de Brasilândia, eu sofri muito para mudar para Rolim, porque a gente se acostuma rapidamente, né? Sim. Faz novas amizades e tudo mais. Mas quando eu vim para Rolim de Moura, me adaptei também rapidamente. E para nós que morávamos... Porque as cidades que moram no entorno de Rolim de Moura gostam de vir para Rolim, né? Nós, pelo menos os jovens naquela época, nós gostávamos muito, porque aqui tinha algumas opções que nós não temos lá não tínhamos, né, nas cidades pequenas. E aqui, para mim, foi um prazer muito grande. Mas e aí, continuando a história, em 92, aí tinha o vácuo do ciclo da madeira, as terras estavam muito baratas. Aquele apagão que foi dando, né, nesse período daí por diante, as madeireiras, que era o forte da nossa região, foram fechando, mudando para outros estados. E aí foi abrindo aquele vácuo que ficou o comércio fraco, porque não era um comércio que ainda tinha uma sustentação. Mas aí, ao mesmo tempo, foi acontecendo outras coisas paralelamente. A agricultura foi avançando, né? Muito, na época, muito devagar, porque arrancar toco não é fácil, derrubar mato e arrancar toco não é fácil. E, inicialmente, quem desbrava isso aí, parte disso era o boi, né? Então, foi acontecendo e
levou muitos anos. Nós estamos falando do espaço de 36 anos, né? Então não é nada assim de coisa muito pequena. Agora que a gente foi ver a grande evolução que a agricultura está entrando, a agricultura de larga escala. Mas passou muitos anos com dificuldade. Nós tivemos uma valorização real mesmo do mercado imobiliário aqui em Rolim de Moura e região de 8 anos, 7 anos para cá. Que era muito barato ainda os imóveis rurais aqui, imóvel urbano, era muito barato. Hoje aqui nós estamos com uma realidade muito diferente, uma realidade onde os valores dos imóveis, ainda nossas terras rurais aqui, proporcionalmente à região de terras de primeira qualidade de regiões desenvolvidas como Paraná, algumas outras assim, ainda compra 3, 4 alqueires de terra aqui com dinheiro de uma lá. Mas uma terra de 100 mil reais o alqueire já não é para qualquer um mais hoje aqui, né? Mas tem alguma justificativa específica por que Rondônia, a terra ficou tão cara? Ela é vista também como a nova fronteira agrícola do Brasil, né? O que acontece como nova fronteira agrícola do Brasil? É esse espaço que o Mato Grosso já tem menos do que tinha antes. O algodoeiro, que é vamos chamar de última fase da agricultura, ele já vem expulsando muitos do sojeiro do Mato Grosso. Por que expulsando? Porque quem planta soja, ele tem uma estrutura. A mesma máquina que ele colhe soja, ele só troca a plataforma, regula, ele faz uma série de coisas e assim por diante. O que planta algodão, não. Planta algodão, ele já tem que ter um cacife muito superior. Tanto é que é uma máquina que só serve para aquilo e fica parado o resto do ano todo, só serve para colher aquilo ali. E o custo é muito alto. Também ele paga uma renda melhor. Eu não tenho dados oficiais, mas a informação que eu tenho de muitos é porque de pessoas dessa área, porque esse pessoal que só plantava soja está perdendo alguns espaços dentro do Mato Grosso. Porque chega o cara do algodão e diz o seguinte para o dono da terra: quanto você recebe de soja por hectare aqui? 13 alqueires, 13 sacas por hectare. Isso vai dar 30 sacas por alqueire, coisa aproximada. Quando vence teu contrato? Vence tal. E se eu pagar esse contrato, negocia com ele e o parceiro, está comprando o contrato. Sim. Ou então diz o seguinte: quando vencer, você não renova, eu te pago 60 sacos por alqueire. Então ele expulsa. Aí o que vem? Aí o pessoal de lá vem arrancar toco aqui para deixar essa terra pronta para os outros depois. Entendi. Então, assim, são ciclos. Hoje, eu imaginava que a agricultura vinha para cá quando começou, mas não nessa velocidade que está na nossa região. A soja está na porta da cidade de Rolim de Moura. Sim, sim. Então a gente dizia, lá no passado, lá no Paraná, a gente dizia assim, lá no Mato Grosso, terra nem dada nem por herança, porque ninguém queria. Era só cupim e árvores tortas, que a gente dizia, que era o cerrado. Hoje mudou essa realidade. A Embrapa e os órgãos de estudo da agricultura conseguiu evoluir aí, que tem inúmeras variedades de soja que planta em qualquer região e consegue se adaptar e produzir com a qualidade até bastante significativa, né? Uma quantidade bastante significativa. Até o café clonal, né, já foi premiado pelo solo de Rondônia. A melhor adaptação se deu aqui, na região de Rondônia. Então, é uma coisa assim incrível, né? São mudanças. Você vê, aqui na época tinha duas atividades, que era a madeira e o café também era um forte aqui na época. Parte desses barracões que as buchas estavam subindo em cima eram cerealistas, eram cafeeiras. Mas aí foi acontecendo o quê? O café, o pessoal tinha ideia de lá do sul, que plantava e ele durava 20 anos. Aí ele com 4 ou 5 anos ele começa a perder a produção, o pessoal ia plantando pasto e assim por diante. Hoje, com essas técnicas que tem aí, o pessoal planta o algodão como se planta milho, planta o café, desculpa, como se plantava milho no Paraná, cortam uma carreira, enquanto aquela cresce, a outra vai produzindo. É incrível o que se consegue hoje. Então, nessa pegada, o estado de Rondônia ainda é muito promissor dentro da área agrícola, da área da pecuária. Tem muito que se explorar aqui ainda. A pecuária tende a encolher no seguinte espaço, na seguinte forma, de espaço, não em quantidade, mas ela vai mais adensada e a agricultura vai tomando o espaço, e aonde entra a agricultura, ela tem altos e baixos, mas dificilmente ela retorna, ela retrocede. O estado, por exemplo, a gente vê que o Mato Grosso é um estado muito rico. Você acha que vindo essa identidade para o estado de Rondônia, a propensão é a mesma coisa? O estado continuar nesse crescimento econômico? Olha, por exemplo, eu digo isso antes de dar a sua resposta, porque o estado de Rondônia já foi considerado, eu não sei hoje como está o ranqueamento disso, mas o segundo estado na melhor posição fiscal do Brasil. E aí, alguns anos atrás, não vou me recordar o ano exatamente. E aí a pergunta é peculiar nesse sentido. Por exemplo, com tantos espaços e vindo esse investimento para dentro do estado de Rondônia, você acha o quê? Que a gente continua nesse crescimento acelerado? Infelizmente, pode não se dar nessa ordem. É mesmo? Infelizmente. Porque a agricultura ela é concentrada nas mãos de
poucos e grandes máquinas e poucos trabalhadores. Isso é ruim para a nossa região, para a cidade em si, para o comércio em si. Entendi. Seria muito mais interessante você ter em determinada, talvez economicamente, talvez até para os índices do Estado pode até ser interessante, mas para a população em si não se reverte da mesma forma. Por conta da questão do maquinário, pouca mão de obra, né? Algumas cidades tendem a se tornar uma cidade dormitório. O dono daquela roça, daquela agricultura não mora naquela cidade, não investe naquela cidade para poder produzir e conseguir ter algum resultado. Ele tem que comprar tudo fora, ele compra direto do fornecedor, ele compra o diesel do fornecedor direto, ele compra tudo direto. Então, até as sementes, né? A semente, então, que é um monopólio, a cidade fica uma cidade de passagem. O dinheiro em si não fica na cidade, o forte do dinheiro não passa na cidade. Você pegar e dar uma observada em algumas cidades do Mato Grosso, apesar desse status dizer que é rica, você pode ver que algumas cidades não é a cidade que está entrando na roça, é a roça que está entrando na cidade. Elas não crescem mais do que aquilo. E eu tive essa experiência que há muitos anos atrás mesmo, nós fomos fazer uma visita na região norte aqui do Mato Grosso, quando aqui por Comodoro, aqui ainda, a Campo de Julho, era chão. Isso há 30 anos atrás, quase 30 anos atrás. Passamos em Campo de Julho nem existia. Campo de Julho tinha lá um silo, uma torre de telefonia sem funcionamento e um posto fechado. Aí, então vamos para Sapezal. Vamos para Sapezal, era um pouco maior. Vamos para Campo Novo, era um pouquinho melhor. Vamos a Tangará da Serra. Até Campo Novo era tudo chão naquela época aí. E a gente foi na época das águas, eu lembro que foi bastante sofrido. Parávamos na cidade e tinha alguns amigos que estavam com a gente, faziam alguma conversa com alguns dos que estavam lá, e naquela época eu ouvi isso que eu acabei de te dizer. Uma pessoa que trabalhava com determinada atividade ligado àquilo que se pensava que era ligado diretamente à agricultura, ele disse, não se empolgue com isso não. Ele não compra nem correia aqui na cidade. Ele tem a oficina mecânica volante dele, ele tem todas as peças, ele compra aqui na cidade aquilo que por acaso faltou no estoque dele. Então, assim, não necessariamente nessa mesma ordem. As cidades, principalmente essas de porte de Rolim de Moura ou semelhante, pode até padecer com isso. Então, é um caso assim, é uma análise assim que você vai falar, pô, mas você está sendo terrorista no negócio. Não, análise realista. É que você está falando, vai passando o filme na minha cabeça, porque esses dias eu não tinha entrado ainda naquele trecho ali de Comodoro e vai para aquele lado de Sapezal, salvo engano, né? Centro Comodoro é Comodoro, Campo de Julho, Sapezal, Campo Novo. Isso, exatamente. E aí eu acho que eu fui até um pouco mais para frente de Sapezal, ali tem uns balneários, e eu percebi exatamente isso, essa identidade. Eu acho que foi... entre Sapezal tem uma cidade menorzinha que eu esqueci o nome, Campo Novo? Sim. Campo Novo, né? Campo Novo e depois Sapezal. A ordem aqui é Comodoro, você chega em Campo de Julho, depois Sapezal e depois Campo Novo. Campo de Julho, então. E aí eu passei e eu identifiquei isso. Eu vi muita riqueza plantada até chegar lá, vi muita riqueza plantada depois de ter passado por essa cidade, mas eu percebi que a cidade mesmo não teve Quantas famílias você viu? Quantas casas você viu ao longo desse trecho plantado? Não vi. Eu não vi. Então, Wanderley, assim, as pessoas falam, pô, mas você gosta que está vindo, você diz que é bom ter entrado na agricultura, ao mesmo tempo, então teríamos que procurar um equilíbrio nisso aí. Só que eu não sei te dizer qual seria o equilíbrio. Talvez talvez seja mais viável para nossa cidadezinha, que daqui, vamos usar uma linha aqui, por exemplo, daqui de Rolim de Moura, lá na divisa, lá na Capa Zero, que fosse todos os lotes rurais de 21 alqueires, sobre cada um deles uma família trabalhando com pai, mãe e um filho. E que todos eles entregassem 50 litros de leite por dia. Entendi. Ao final do mês, aquele dinheirinho vinha passar comércio por comércio aqui em Rolim de Moura. Impulsiona a economia local, porque a agricultura familiar tem essa propensão, né, de adquirir dentro da cidade onde ela reside. Agora, uma agricultura de larga escala, digamos que 3 grupos venham a comandar isso daqui até lá. Nós vamos ter 3 grupos. Quantas pessoas eles vão empregar que é dessa região aí, propriamente dita, e quanto daquilo vai passar aqui dentro. Então, é um problema. Agora, assim, qual a solução? Não faço nem ideia. Entendi. Mas que tem tem que se buscar um equilíbrio, e eu não sei qual é esse equilíbrio, mas que tem essa mudança de característica. Mas nós já passamos lá atrás pela madeira, pelo café, o vácuo. Entrou a pecuária, né? Entrou a pecuária, que foi forte. O café aqui, depois que descobriram essa forma, muitos dos cafeicultores do Espírito Santo e de outras regiões vieram para cá. Hoje Rondônia é referência no café no Brasil. Na produção de café, exatamente. Então, talvez, são coisas que tem que procurar, talvez incentivar um pouco mais esse tipo, porque o café fixa a mão de obra.
Apesar de que tem máquinas e tudo, mas ele fixa a mão de obra no campo. E ele fortalece a agricultura familiar. Com certeza. Eu tenho dito muito isso e repetido. A questão do café clonal, ele tem esse condão. E ele é bom, ele se desenvolve bem no nosso solo, no nosso tempo aqui, que nós temos os desafios no estado de Rondônia. A gente pega aquele ciclo de falta de chuva, por exemplo, que acontece não muito raro. Nos últimos 2 anos nós sentimos isso. Esse ano, que é um ano normal para quem mora em Rondônia, que as chuvas demoraram a acabar, teve aquele ciclo de sol, calor e poeira, mas a chuva, como a gente chama, a chuva da manga, já veio cedo. Então, esse ano, que parece ser um ano normal, nós estamos chamando até de atípico, né? Olha aí, está sendo um ano atípico, está voltando para a normalidade. Né? Eu ouvi alguém do clima na TV do nosso estado, alguns dias atrás, há uns bons dias atrás, falando do clima desse ano, final do ano passado, das águas passadas, para esse. Eu não sei até quais os dados que ele tinha, mas são pessoas da área da climatologia. Ele disse que dos últimos 14 anos de Rondônia, o ano passado para esse foi o ano que a chuva voltou a ser regular. Então, foi um ciclo, com isso que você está dizendo. É um ciclo diferente o estado de Rondônia. Sim. Então, assim, a gente tem o café clonal, que tem essa característica dentro do estado de Rondônia, e uma das vantagens do investimento do café clonal é que é um café de boa qualidade, produzido dentro do estado de Rondônia. Você fixa a agricultura familiar de fato. Até alguns anos atrás estavam tendo dentro das políticas públicas, eu não sei se ainda continua, a distribuição das mudas para as famílias, exatamente nesse fomento que as propriedades da agricultura familiar, as propriedades familiares, elas se mantivessem a partir da cultura do café. E algumas cidades pegou, por exemplo, você tem Cacoal, que é premiado, uma das maiores produtoras, você tem outras regiões, e aqui em Rolim de Moura, por exemplo, nós ficamos em 10º lugar na produção. Ou seja, ainda tem espaço ainda para a gente poder entrar dentro da agricultura familiar na produção do café. O café do passado até se fazia piada, que era o café Conilon. O pessoal dizia que ele só serve para fazer tinta, uísque ou veneno. Lá num passado remoto. Hoje o café de Rondônia ele é referência. Né? Premiado. Quando exatamente. A gente viaja daqui para visitar parentes ou amigos ou turismo médico, a gente leva um cafezinho daqui que é para divulgar os colegas que estão produzindo café. É muito bom a gente fazer esse tipo de coisa. Não só o café, o cacau também aqui, o chocolate do estado de Rondônia também tá ganhando destaque dentro do Brasil e fora do Brasil. E isso é um dos pontos que também o estado de Rondônia está crescendo. E aí eu observo, às vezes, uma falha nisso tudo. Por exemplo, os grandes grupos querendo entrar para dentro do estado de Rondônia, porque é promissor, e são grupos que têm dinheiro, né? Eles conseguem sufocando, principalmente ali na falha do investimento, e a gente tem regiões de agricultura familiar que tem potencial de desenvolvimento e não está tendo essa cultura, né? Ô Wander, eu vivenciei aqui, há uns 20 dias atrás, como eu disse, eu tive em Natal, né, no 14º Encontro Nacional da Mulher Contabilista, né? O estande do CRC Rondônia e o de Alagoas eram frente um para o outro. E cada estande, né, CRC leva lá alguma coisinha típica da região. Mineiro leva lá a cachaça, o cafezinho e tal, coisa e tal. O queijinho. O Rondônia tinha outras coisas lá, mas o que eu lembro que o que marcou foi uma geleinha de cupuaçu. Cara, aquilo fez o maior sucesso. Legal. Inclusive, na hora do almoço, todo mundo foi almoçar e nós ficamos lá, eu e mais uns 2, 3 colegas para descansar, sentamos nas cadeiras que tínhamos, vieram pessoas achando que a gente estava ali atendendo, servindo, disse, não, pode ficar tranquilo que 2 horas vai reabrir. Cara, apaixonaram pelo sabor cupuaçu. Da geleia do cupuaçu. Coisas à base de cupuaçu. O bombom era uma geleinha, assim, porque para tirar gosto, tem que ser das pequenininhas, né? Chegava cada um com um palitinho, experimentava, pessoas que se apaixonaram por aquilo. Talvez o cupuaçu é o açaí do futuro. E a gente tem potencial para isso. Não sou nenhum conhecedor da área, tá? Mas é uma coisa que poderia ser trabalhada, de repente, para atingir o Brasil inteiro. O cupuaçu é gosto, na verdade, né? Os apaixonados por cupuaçu são muito apaixonados mesmo. E eu acho que a variação que você consegue trabalhar com cupuaçu que é interessante. Você consegue fazer sorvete, geleia como exemplo, o suco, entre outros derivados, né? O bombom. É bem interessante. Então essa foi sua trajetória dentro da pecuária. E aonde que entrou o Zé Carlos, advogado? Eu quando saí do Paraná, eu já tinha esse plano também. Em 10 anos eu vou para Rondônia. Em 10 anos eu inicio o curso de Direito, inicio e concluo, ou pelo menos inicio o curso de Direito.
Porque, como você disse, você veio de uma cidade mais evoluída para uma menos evoluída. Eu morava no Paraná, mas, apesar de tudo, lá era muito pouco evoluído onde eu morava. Então, não tinha essas coisas de acontecer em faculdades, essas coisas como acontecia aqui. Aí eu vi, assim, uma cidade que tinha menos de 10 anos que era municipalizada e já tinha uma universidade federal. Eu falei, opa, é lá que eu vou estudar. Eu vim para cá já com um projeto de fazer o curso de Direito. Mas aí, como eu também era professor, tinha que dar aula à noite, eu jamais não tinha a menor possibilidade. E enquanto eu fui preparando, os 10 anos se passaram e eu ainda estava na educação. Eu esperando as duas coisas acontecerem, né? Eu falei, assim que acontecer a faculdade de Direito em Rolim de Moura, eu dou um jeito de abandonar a educação para estudar. Como isso não aconteceu, eu fiquei no aguardo. Aconteceu em Cacoal, na Unesc, o primeiro vestibular que eu fiz lá foi da primeira turma de Direito da Unesc 2002. Por quê? Porque eu queria fazer o complemento, contabilidade e advocacia. Certo. Então, eu falei, eu quero fazer, porque se eu fosse fazer mais 4 anos para dizer, olha, eu sou contador, bacharel em ciências contábeis, sou contador, não iria agregar, porque eu já tinha experiência já bastante acumulada, graças a Deus, sempre fui muito estudioso em relação a isso. Aí eu falei, eu vou fazer o curso de Direito, que vai me trazer coisas novas. Então, Isso graças a Deus, foi planejado e deu certo. Então, tem bastante tempo, em 2002 já. Me formei, iniciei na primeira turma em 2002, formei em 2006, a partir de 2017 que a gente já E a maior área de atuação é tributário, empresarial? Olha, a grande área de aplicação do meu curso de Direito, da minha área de advocacia, é dentro da contabilidade. Interessante. É dentro da contabilidade. A questão de atuar paletó e gravata, essas coisas, eu tenho até evitado o máximo possível e estou restringindo praticamente dentro dessa área tributária, dentro da contabilidade, no direito comercial, direito empresarial, porque é o nosso diferencial. Então a gente já pode falar com conhecimento de causa o que a gente fala, talvez sem ter conhecimento. Eu acho interessante a sua fala da questão dos cursos se complementarem, porque é uma verdade. Isso dentro da contabilidade no âmbito privado e no âmbito público. Eu percebo pelas assessorias que eu costumo também dar, né? Eu tenho alguns escritórios parceiros e quando tem aquele gap lá, uma ação que envolve tributário, aí recorre a uma ajuda, né? Uma assessoria e tudo Sim. mais. E a mesma coisa no setor privado, principalmente porque, no setor público, perdão, porque lá envolve muita questão contábil. As contas públicas são dentro da área contábil, né? E esse complemento eu acho interessante. Mas mudando um pouquinho de assunto, já aproveitando o gancho, pegando sua experiência de advogado, de contador e tudo mais, visão da reforma tributária, como que estamos nos preparando para isso aí, para os próximos anos que estão vindo? Como que está tudo isso? Como que está o anseio dos empresários em relação a essas mudanças que estão chegando agora? Eu acho que até o nome deveria ter sido mudado, não deveria ser reforma tributária, deveria ser expansão da base tributária. Porque o romantismo que está se pregando do lado de lá para cá não vai refletir a mesma realidade que se prega. E o que se ouve, o que se vê na TV, não é o que vai acontecer ou como vai acontecer. E o forte da coisa, ela está correndo paralelamente a isso aí. Não se preocupe com o IBS, CBS, vai aumentar o imposto? Vai, com certeza vai. E quem paga as contas é o trabalhador, é o consumidor. Então, no Brasil, seria muito fácil administrar se fosse visto pelo outro lado da coisa. O Brasil ele é uma grande caixa d'água furada com diversos furos, e todos que entram lá não pensam em tampar os furos, ele pensa em aumentar a entrada de água. Então não vai dar conta nunca. Vamos fazer mais furo e aumentar a entrada de água. Não vai dar conta nunca. Desculpa, mas é até interessante a sua fala, porque eu tenho entrevistado muitas pessoas, né? E fala da reforma tributária, e eu tenho visto de tudo. E é interessante a percepção de cada um que senta aqui. Mas a minha é exatamente essa. Eu acho que no final das contas não tem romantismo nenhum. Não. É uma carga tributária que no fim acaba sendo sentido na ponta, e a entrada de água que está querendo ser aumentada, não aonde estão os furos na caixa, né? Desde que o primeiro empresário comentou comigo, olha, a reforma tributária tem que acontecer, vai ser bom, precisa acontecer. Eu falei, cara, não se iluda. O que o governo vai fazer é aquela teoria fordiana, Ford, produzir o mais e melhor com o menor custo, arrecadar mais e melhor com o menor custo. Isso vai acontecer tranquilamente. Coisas que estão previstas na reforma tributária agora, que é o crédito total de todas as suas compras para você usar nas saídas, abater no seu imposto na saída, já tinha previsão lá na Lei Candir, a Lei Candir 87. Você sabe de que ano que ela é, Wander? De 96. Lá já havia a previsão de permitir que o empresário, que o comerciante, o industrial, se creditasse de todo o imposto que vinha, inclusive dos insumos, para poder abater, deduzir
na saída, ele foi objeto de tanta prorrogação que acabou não entrando em vigor. Nós temos uma lei nova que diz que vai fazer a mesma coisa. Então, assim, Que desafio, do lado pró-fisco, pró-arrecadação, fique tranquilo. Ela vai funcionar. Agora, do lado, assim, aquilo que vai te devolver automaticamente, não, isso aí, olha, se acontecer não é o Brasil, mas isso não vai acontecer assim. Eu acho que, então, essa é uma das minhas grandes dúvidas em relação ao uso do crédito. Por exemplo, o famoso cashback lá que está sendo pregado. E para todo mundo eu falo assim, o Estado está assumindo essa responsabilidade de entregar um produto pronto, que nós vamos fazer o uso de um crédito. Nós, quando eu falo assim, enquanto população, mas tem alguns critérios de quem vai fazer o uso disso. Mas como vai se dar isso na forma prática? Como vai ser essa dinâmica? Vai ser autodidata, não vai? A pessoa que com pouco recurso vai conseguir entender que ela vai poder fazer uso desse crédito, esse abatimento e tudo mais. E isso tem se tornado um grande desafio. Mas uma outra questão que está me chamando muita atenção é o fato de toda essa sistematização que vai ocorrer dentro da reforma tributária em relação principalmente da cobrança dos tributos, em que o Estado está sabendo primeiro, vai ficar sabendo primeiro da movimentação da empresa e está falando até da questão da retenção na fonte. Já o tributo é o primeiro que se paga e o papel do contador nessa história toda. Olha, eu acho que vai ampliar, porque ele vai ter que ajudar mais o empresário. Aquilo que nós falamos, aquele contador neurótico preso, ele vai ter que, já desapareceu praticamente, e vai acontecer ainda mais. Ele, há muito tempo, o contador deixou de fazer só despacho burocrático. Ele funcionar praticamente como despachante. Ele participa hoje. E os empresários que quiserem progredir, que quiserem se manter, ou até mesmo só se manter, ele vai precisar desse auxílio. Ou seja, precisa desse auxílio hoje. E todos os escritórios de contabilidade, ele tem cliente de todos os níveis, iniciantes, mais desenvolvidos, mais interessados, menos interessados, aqueles que estão temporariamente querendo deixar ou repassar o seu negócio. Então aí esses que têm uma visão de futuro e que sabem que vão permanecer, que querem permanecer, eles vão ter que se ajustar ainda mais, se aproximar ainda mais desses profissionais. Existe uma possibilidade de uma escalada, por exemplo, de como vai ter a sistematização da cobrança dos tributos, as empresas contábeis trabalharem de uma forma escalada, no sentido de começar a atender várias empresas sem essa personalização? Por exemplo, os contadores ou as empresas contábeis que tiverem o perfil mais avançado de uma forma tributária, sair escalando esse atendimento. Existe essa possibilidade ou você não vê? Já existe, mas ainda eu não consigo ver isso na nossa região. O pessoal fala, tem que segmentar. Eu acho o nosso estado tão difícil de se segmentar. Inclusive, o nosso escritório já foi segmentado no passado, que era basicamente as indústrias madeireiras, as grandes cafeeiras, que eram as máquinas de café do passado, que eram todas detentoras do incentivo da Sudam. Onde que foi que o Ideal surgiu e teve notoriedade nisso aí? Porque todas as empresas que precisavam de fazer contabilidade do lucro real era direcionada para nós. Era segmentada. Era segmentado. Teria prosperado, sobrevivido, se tivesse permanecido segmentado? Aquele setor desapareceu. Sumiu. Então, assim, eu sei, tento entender, tento fazer, mas eu não consigo até hoje dizer assim, olha, o ideal terá que ser segmentado apenas nisso. Eu não vejo mercado suficiente para segmentar hoje na nossa região, a não ser que você delimite por alguma coisa que você se dê por satisfeito com aquilo. Não, nossa tendência hoje, até para sobreviver, e graças a Deus a gente tem sobrevivido bem, foi se tornar um escritório de serviços. Hoje nós fazemos serviços, até porque também a gente passou a ser conhecedor de outras áreas. Nós temos lá dentro do escritório de formações diversas, não só de contábeis e pós-graduados também, não só em uma determinada área. Nós temos pessoal formado na área de segurança, na área de auditoria, na área de perícia e assim por diante. Outros cursos, nós temos engenheiro da computação, nós temos uma série de coisas, então a gente consegue atender o cliente de uma série de serviços. Antigamente, quando surgiu a certificação, o certificado digital, já logo no início eu tentei trazer esse serviço para Rondônia, para Rolim de Moura. Não tinha possibilidade. Primeiro cliente nosso que foi fazer um certificado digital, ele teve que ir em Porto Velho, com os documentos originais, literalmente debaixo do braço, e foi lá fazer certificado digital. Na época, ninguém nem sabia o que era A1, A3, com token, com cartão, e assim por diante. Ele fez um certificado que chegou aqui, quando foi para emitir a nota fiscal da empresa dele, que era uma empresa madeireira, não servia para emitir nota fiscal na época. Você imagina o tamanho do problema. Hoje já está tão... Aí tentei outras vezes, mas tinha que ter uma série de burocracias. Hoje, se eu quiser se cadastrar em 10, 15 certificadoras, está cheio delas brigando com a gente para tentar oferecer um serviço mais barato.
se tiver um cidadão que está em qualquer país do mundo, desde que ele tenha deixado aqui a biometria na época do cartório eleitoral, do recadastramento eleitoral, consegue fazer o certificado digital dele onde ele estiver. E assinar qualquer coisa de onde ele estiver. Então são coisas que assim, parecem poucas, mas você vai somando. E maiores vantagens desse tipo de coisa, tipo a certificação, a certificação para o escritório nosso, ele foi mais, viabilizou outras coisas do que de fato o faturamento, a receita dele. Nós temos mais um serviço para atender, mas dá agilidade em tudo. Antes você tinha que mandar o cara, como eu te disse, em Porto Velho fazer um certificado. Hoje você senta na frente de uma câmera e o rapaz faz o certificado com uma velocidade incrível. Incrível. Então são as coisas que a gente vai ter que se moldando e se adaptando. Eu ainda acho que nós temos que ser um escritório especializado em serviço. Quanto mais segmentado conseguirmos ser e que isso nos dê sustentação, sim. Mas o nosso negócio, como você disse, o empresário contábil, ele não pode ser só contador. Ele tem que ser um empresário, um comerciante em si. Ele tem que ter visão. Tem um amigo nosso que um dia ele disse assim, foi numa entrevista, não sei dizer onde que foi, ele disse assim, eu sou comerciante, se o que der dinheiro for vender elefante, eu vou importar uma manada. O dia que ele ouvir isso aqui, ele vai saber de quem é que eu estou falando. Boa. Os empresários que você tem conversado em relação às mudanças da reforma tributária, como que eles estão na questão? Tem ansiedade? Não tem? Estão preparados? Não estão? A grande maioria deles estão à deriva. Estão à deriva e, de fato, na prática isso vai acontecendo, né? E eu vejo assim, mesmo à deriva, a grande maioria vai sobreviver. Já passamos por situação, o empresário e nós na contabilidade, que se falasse que faríamos o que estamos fazendo hoje, ia dizer que era utopia, que era loucura. Parecia o fim, né? E tinha certeza que ia ser o fim. Primeira vez que eu ouvi a sigla SPED, eu falei, isso aqui tá ligado à internet, que naquela época era surgimento praticamente da internet para nós aqui. Aí tinha um rapaz que ele era bastante ligado na área de informática. Eu falei assim, eu vou testar ele. Cheguei e falei, fulano, o que você acha que significa isso aqui? Ele falou, isso aqui é alguma coisa de internet. Eu falei, não é, é sistema público de escrituração digital. É isso que vai acontecer. Atrás disso aí foi vindo todas as coisas, a escrita fiscal, nota fiscal eletrônica. Nossa, como é que as pessoas vão emitir nota fiscal eletrônica se a internet nem funciona? Verdade. Nossa, essas empresas que, na época as madeireiras, que tá lá nos confins do Juda, todas sobreviveram. Cupom fiscal eletrônico. Acho que eu peguei um pouquinho dessa fase da nota fiscal eletrônica, porque quando eu... Era uma tensão louca, né? Quando eu trabalhava no escritório de contabilidade, algumas empresas estavam migrando, né? E tinha esse desafio. Qual dessas empresas aqui, se você pegar as empresas de algum porte, de algum movimento aqui na cidade, se fosse para emitir nota fiscal manualmente, teria condições de vender o que vende hoje? Não dá conta. Então, assim, tem que ver aquilo que a gente pensa que é ruim e pegar o lado bom da coisa. Então, antigamente, eu tinha, na época, um número muito menor de funcionários no escritório, talvez tivesse uma receita menor, bem menor também, mas talvez sobrasse um pouco mais porque a gente cobrava um honorário muito melhor dessas empresas de porte que eu estava te falando. Hoje nós temos que ter empresas que são adequadas à realidade da nossa cidade. Nós temos empresas de todos os portes, de MEI, de microempreendedor individual, as empresas de um porte mais significativo dentro da cidade. E ver, conforme vai junto. Vai fazendo esse balizamento. Quando a gente fala sobre a questão do aumento da carga tributária, eu acho que essa é a grande preocupação. Dentro hoje das redes sociais ou da internet, que é onde a grande parte da população está se comunicando, tem todo tipo de informação, até onde tudo é verdade, até onde não é verdade. Acho que é aí que está o medo de muita gente. Mas o Wander, consiste no medo, e algumas delas, olha, eu vou te falar uma coisa, não chega, vai ser onerada demais da conta. Porque você dormir recolhendo 11,33% de imposto e depois de amanhã ele para 18%, como pode uma coisa dessa? Então é alguma coisa que nós estamos falando aí de vai quase que dobrar, ou pelo menos vai aumentar 50%. Cara, um aumento de 50% não é administrável em qualquer coisa. Então, como você citou até alguma coisa no início, né, do ramo imobiliário, os 3 setores mais afetados, que no Brasil passou a se usar umas expressões mais bonitas, mais politicamente corretas, né? Antigamente dizia, você vai se ferrar. Não, agora você será impactado. Soa melhor politicamente, né? Os 3 ramos mais impactados da reforma tributária é serviços, o agro e o ramo imobiliário. Então, são esses 3 ramos que estão mais... no centro da reforma, né? Esses 3 ramos que estão mais complicados. Hoje você vê o ramo imobiliário, vamos dizer, locação. Locação você recolhe o imposto hoje, sem falar em adicional de imposto de renda, de 11,33%. Certo.
ele vai aumentar mais 4,75%. Então ele vai para quanto? Aí você coloca mais o adicional do imposto de renda, ele vai passar de 18, vai chegar em torno de 18%. Então, ou seja, a cada 5 meses e meio, é do governo. Eu acho que a grande... Bom, aí pode ser uma fala minha, mas eu sempre começo as aulas, quando eu era professor do direito tributário, expondo o seguinte para os alunos. Se nós tivéssemos, dentro de uma política pública nacional, uma saúde de muita qualidade, uma educação de qualidade, ruas pavimentadas e tudo isso, nós não estaríamos reclamando. Porque quando a gente pega os modelos, por exemplo, europeus, países de sucesso, são cargas tributárias violentas. Carga tributária que basicamente é metade do que o trabalhador ganha ou ele produz fica para o Estado. Só que lá a gente tem um investimento muito alto em saúde, a gente tem um investimento muito alto na educação, em moradias, em ruas, mas é uma realidade diferente da nossa. Lá, por exemplo, tem países europeus que você não vai na farmácia porque não tem farmácia. Porque farmácia é pública, você vai para consulta, dali você já sai com seu remédio na sua mão. Ficou tudo da carga tributária. Só que é diferente, quando a gente fala de aumento de carga tributária no país, a gente sente um medo porque a sensação que tem é que a gente vai pagar mais e vai continuar tudo do jeito que está. Como vai ser diferente? Como que se justifica, se explica um fundo eleitoral de 1 bilhão na campanha passada para 5 bilhões agora nessa? De onde vai sair esse dinheiro? Então, dá para entender como vai e como está funcionando no país. Então, o que acontece? O Brasil ele tem uma carga tributária digna de uma Suíça e um serviço social digno de Uganda. Então, tem uma diferença muito grande. Essas coisas são coisas que deveriam ser ajustadas, mas não se preocupa-se muito com isso. É aquela fala, né? Se preocupa em aumentar o cano que enche a caixa, né? A entrada de água. Bom, mudando de assunto, vamos falar um pouquinho para a gente caminhar para o final do leilão Direito de Viver, um espaço que a gente vai dedicar aqui nesse momento para estar divulgando, né, esse evento que vai ocorrer. Fala um pouquinho para a gente. Wander, eu fico muito agradecido a você por dar essa oportunidade. Até já quando você me convidou, eu falei, não, eu só vou se eu puder falar alguma coisa do leilão. Que tem uma das coisas que eu sou apaixonado é por esse serviço social que todas as cidades faz em prol da arrecadação do leilão, que é destinado totalmente para o Hospital do Amor, né, que é em Porto Velho, através das suas redes e toda a sua rede. Então, na pessoa da nossa presidente, a doutora Vanusa, a vice-presidente Eline, falo em nome do leilão, agradeço a todos aqueles que contribuíram o ano passado. O ano passado nós tivemos uma receita, um montante arrecadado de quase 1,5 milhão, chegou 1.450.000, uma coisa assim. Esse ano eu lancei um desafio por conta própria, não sei nem para quem, mas lancei um desafio que nós temos que arrecadar 2 milhões. Se não arrecadar 2 milhões, não chega perto. Então nós temos algumas possibilidades de contribuir com isso. Alguns anos atrás foi criado dentro do leilão alguma coisa para a gente conseguir atingir mais pessoas para fazer dinheiro. Porque o objetivo, nesse caso, ele é para caridade, ou seja, é um serviço social, mas o que resolve o problema lá é dinheiro, né? Uhum. Então nós temos que, nessa hora, correr atrás e arrumar dinheiro. Então foi criado o chamado leilão, o sorteio de um touro de ouro. O que era um touro de ouro? É um touro que a gente ganha dos nossos amigos aqui da cidade, PO, e a gente coloca ele para ser sorteado no dia do leilão. E nós criamos então as cotas de ouro. Esse ano nós mandamos fazer 5.000 cotas, ou seja, 5.000 números que estão sendo vendidos. Eu digo que não é vendido porque se você falar para o cara que está vendendo isso, é capaz de ele ficar até bravo. Nós estamos oferecendo para pessoas que estão com o coração aberto e dispostos a contribuir. E isso aí a gente consegue atingir pessoas fora do Brasil, porque se eu ligar para um cara que mudou para os Estados Unidos e falar, manda R$200 para mim aqui, para eu ajudar aqui, ele vai falar, é sacanagem. Se eu mandar para ele um QR Code dizendo que é da associação da Amirão, que vai ser o dinheiro revertido para o Hospital do Amor, nós conseguimos trazer esse dinheiro. Então a gente tem feito isso, tem muitos parceiros aí que contribuem muito. Tem alguns tem a pessoa que doa o touro, tem mais uns amigos aí do comércio que doam dinheiro para a gente sortear lá mais 2 prêmios em dinheiro, que não é muito significativo, mas ajuda. E o mais importante disso ainda é o seguinte, as pessoas ganham e não querem. Que legal. Então, assim, é bastante interessante isso, porque as pessoas doam de volta. As que ganham dinheiro dizem, olha, soma no resultado do leilão. Outros que ganham o touro dizem assim, dou ele de volta para vocês venderem ele no martelo. O ano passado, teve um amigo nosso que vendeu um bloco de números, ele ganhou o touro. Aí ele disse, pode revender o touro. Teve um outro amigo nosso que pagou R$25.000 no touro. Um touro que comercialmente valeria uns 15. Então as pessoas se desprendem de mais valor. O primeiro, que foi quando nós criamos isso dentro do leilão, uma pessoa havia comprado R$10.000 em cotas, ou seja, 100 cotas. Ele ganhou o touro.
Ele perguntou assim, quanto que vale esse touro? Eu falei, ó, ele vale uns 15, mas no martelo a gente faz uns 20 nele. Ele falou, então toma mais 10. Agora, o mais emocionante foi um senhor, no segundo leilão, que ele não tinha muita coisa, não era detentor de grandes posses. Ele ganhou, a pessoa ligou para ele, ele disse assim, ô filho, agora vai ser bom que eu vou poder ajudar com mais, porque eu sempre ajudei com um pouquinho. Mas eu já fui tratado nesses hospitais. Eu sei da importância disso que vocês fazem. Ele doou o touro de volta, cara. Um cara que tem umas vaquinhas poucas, ele podia ter posto o touro PO junto com as vaquinhas dele, né? Então você vê que as pessoas se desprendem, trabalham e fazem coisas que a gente não fica assim ligado. Eu acho que o ser humano não faz essas coisas. Uma coisa que eu gostaria de pedir aqui para quem ouvir, gente, isso não é um grupo fechado. Precisamos de pessoas de bom coração, de boa vontade. E se você pensar assim, mas eu sou tão ocupado, é de você que nós precisamos. Desocupado não faz nem para ele, por isso que ele é desocupado. Precisamos de pessoas de boa vontade, pessoas que venham e façam. Esse ano, né, nós estamos aqui, esse aqui é meu uniforme até a véspera do leilão. Você só vai me ver sem essa camisa se ela estiver secando, porque eu uso ela desde o dia que ela saiu. Esse ano vai dar mais de 60 dias usando essa camisa, eu não compro duas. E não é promessa, não é nada disso. Eu faço que isso aqui é o nosso outdoor, mostrando que aqui vai ser o leilão dia 7/12 de 2025 e que estão todos chamados a contribuir e a ajudar e a trabalhar também. Apaixonado pela causa. Sim, eu tive problemas de câncer, tenho sinais aqui para quem olha, já é visível no meu rosto. Não tive sucesso nesses hospitais, mas fui tratado em outros hospitais. E eu vi tanta gente sofrendo, e eu também sofri bastante, que eu acho assim, gente, não custa nada a gente ajudar um pouco. Todo mundo tem como contribuir, nem que seja juntar cadeira. Não, eu vou lá catar latinha e guardar para depois vender as latinhas para o hospital. Tampinhas de garrafas, aquelas tampinhas de plástico, garrafa d'água, garrafa PET, junta, no final vira dinheiro aquilo. Então ali a gente não perdoa nada, tudo vira dinheiro. Então nós precisamos aí que as pessoas contribuam o máximo. Eu volto a insistir, quem puder, ajude, procure. Não é um grupo fechado, é sim um grupo que está precisando de ajuda, porque todos trabalham muito, todos têm seus afazeres, não tem ninguém desocupado dentro desse grupo. E procura quem? Para quem quer ajudar? Pode procurar a mim, eu não sou autorizado, mas assim, chegou, a gente arruma um jeito de trabalhar, de pôr trabalhar. Pode procurar a doutora Vanusa, a Eline, tem nas cotas também do Touro de Ouro, tem um telefone ali, telefone do Bruno Henrique, pode ligar para ele também e dizer, olha, eu quero ajudar em alguma coisa, a gente vai te achar. E outra, viu alguém com essa camisa? Pode passar na Central Modas, comprar lá com o Gustavo essa camisa. Ela esse ano ficou no valor de R$60, ela tem um custo, e os valores que sobram acima desse custo, o Gustavo não ganha nada por isso. Como o finado pai dele, o grande colaborador, o Olímpio, fazia, ele também não ganha nada com isso. O que sobra desse valor é tudo destinado... Revertido. É tudo revertido à somatória do leilão. Eu vou passar lá, vou comprar uma dessa também. Eu agradeço muito. Então, ver alguém com essa camisa aqui e pergunta, você sabe com quem que eu posso ajudar? Opa! Nós estamos aí, quem não estiver com essa camisa pode falar de algum meio aí, procurar eu lá no escritório de contabilidade, no Ideal Contabilidade, o Jorge no escritório Rolim, doutora Vanusa, Eline, olha, pessoas que estão na cidade fazendo isso aí, tem muitas, é só procurar que acha serviço. Que legal. Pessoal, estamos finalizando hoje. Zé, foi um prazer imenso ter esse bate-papo aqui com você, conhecendo um pouquinho da história, falando um pouquinho também da reforma tributária. E para mim foi uma grata surpresa. Eu estou encontrando uma pessoa que pensa igual a mim em relação. Eu tenho entrevistado bastante pessoas aqui. Românticas. Em relação à reforma. Tem um romantismo em cima da reforma e eu não tenho visto com esse olhar ainda. Mas eu confesso que eu ainda estou no processo de me apaixonar. Mas quem sabe em algum momento. Gratidão. Deixa as suas considerações finais para nós. Pessoal, eu agradeço a todos pela oportunidade. Se puder ter contribuído para que pelo menos um jovem pense, pare, trabalhe, estude. Não deixe de estudar. Eu sempre estudei longe de casa desde criança, a pé. Depois meu segundo grau já foi a 20 e poucos quilômetros de casa. 20 e poucos quilômetros de casa aqui em Rondônia é pertinho, mas lá no Paraná é longe demais. Minha primeira faculdade foi a 100 quilômetros de casa. A segunda foi aqui em Cacoal, a 60 quilômetros de casa, tempo que por Nova Estrela era chão. Sem contar que tem vários exemplos de pessoas aqui em Rolim de Moura que ia para Ji-Paraná quando era chão, fazer faculdade. Então assim, não pare de estudar. Eu não tive grandes oportunidades para estudar, fiz 2 faculdades. Então vocês têm hoje, além das virtuais, vocês têm faculdades dentro de casa. Exatamente. Então estudem, que é como eu costumo dizer, quanto mais você trabalha, mais estuda, mais sorte você vai ter. Então, se a gente puder contribuir com alguém que venha lembrar disso no futuro e um dia fala, eu ouvi um maluco dizendo alguma coisa assim,
vai ter contribuído para ele. Então, fico muito grato e estamos à disposição. Se a gente tiver como contribuir também em prol de alguma coisa, nós estamos à disposição. Muito obrigado. Obrigado, Zé Carlos, por sua participação. Pessoal, esse foi mais um episódio do nosso Pod Rondônia Economia. Fiquem todos com Deus. Até a próxima.